Olá, queridos, graça e paz. Que legal que vocês estão conosco aqui. Mais uma vez essa live pela Secretaria Regional de Missões da Terceira Região Eclesiástica. Uma galera chegando abençoada do Senhor. Estamos aqui nesse sabadão, primeiro sábado do mês de agosto. Mês de agosto continua também sendo um mês de missões. Aleluia! E hoje eu quero pensar com vocês sobre a igreja local e seu comprometimento com missões, né? Tanto na sua localidade, na sua área geográfica, em sua circunvizinhança, bem como aos arredores, suas cidades vizinhas, estados vizinhos, estado da própria localidade da igreja local, bem como também de uma maneira estrangeira. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Globalizando tudo, a importância do envolvimento, desse comprometimento da igreja local com missões. É difícil divorciar, é difícil encontrar um cisma entre igreja local e missões. Para mim, esse tema ele é desafiador, porém igreja e missões devem ser ou deveria ser ligadas, que a igreja ela é uma igreja missionária, a igreja local. Alguns dizem, toda a igreja local faz missões? Deveria, esse é o certo, esse é o correto, porque a missão não pode parar. Missão da pregação do evangelho, da salvação das almas, nós não podemos deixar, o corpo de Cristo deve estar envolvido com isso. Que bom que você está aqui. Eu queria que você me ajudasse comentando um pouquinho aí. Daqui a pouco o nosso convidado estará conosco. Já estou vendo aí a Nilce, estou vendo o Diogo, a Gal já está aí, a Gabi, que Deus abençoe grandemente. É ela que promove as nossas artes. O pastor já está sempre fazendo pedido para ela lá e ela está sempre socorrendo a gente. Que o Senhor Jesus abençoe. Estou vendo aí o pastor Jânio, nosso convidado. Estou vendo o pessoal da Razek Estofados entrando em contato, César, a Márcia já está aí também. Que o Senhor Jesus, Margarete, Marley, Luiz, muita gente. Convida a gente conosco para estar juntos aí. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Talvez haja uma diferença aí, uma diferença entre a palavra compromisso com a palavra comprometimento, né? Alguns entendem que compromisso é uma coisa que não compromete, enquanto comprometimento é uma coisa além do compromisso. Então a igreja local, ela tem sim o seu compromisso com missões. E daqui a pouco o nosso amigo pastor Jânio estará aqui falando conosco e nós vamos nos aperceber um pouquinho mais desse tema. Mas que legal que você está conosco aqui. Aleluia! Graças a Deus, louvado, exaltado seja o nome daquele que vive e reina eternamente. Se você ama missões, estamos aqui para transmitir um pouquinho mais e compartilhar com vocês. Missões está no coração de Deus, deve estar no coração de cada um de nós. Não só uma questão romântica, mas uma responsabilidade, não só apenas uma responsabilidade que nos leva ao compromisso, mas uma responsabilidade que nos leva ao comprometimento. E esse comprometimento não está ligado a nós olhar para nosso próprio umbigo, mas está em nós olharmos o alheio, aquele que necessita dessa graça maravilhosa que um dia chegou até a mim, que um dia chegou até você, compartilharmos aos vizinhos, compartilharmos aos familiares, a todos, conforme o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. É muito mais, né? É mais extenso do que questões geográficas, é ir além das fronteiras. O evangelho, ele é além das fronteiras, e nós temos que ter esse entendimento, como é o entendimento de missões que nós temos, que não é apenas um programa, não é apenas uma ferramenta da igreja que em algum momento se lembra ou se torna devoto a isso ou denuncia isso para que todos acordem.
olha, precisamos fazer missões porque essa é uma ferramenta boa para ganhar almas. Missões não deve ser uma ferramenta. Missão deve ser a integralidade da igreja. A igreja tem uma missão de pregar, falar do amor de Deus, falar do evangelho, levar as pessoas à salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Compartilhe um pouquinho com a gente aí o que você pode falar sobre missões enquanto... Jânio, aleluia! Graças a Deus. Pastor Jânio, presidente da Printing Art, aleluia! Né? Através da arte, levando o evangelho, a palavra de Deus, salvação a todo aquele que precisa. Já estou guardando aqui ele responder. Aleluia! Compartilhe mais essa live com as pessoas para participarem conosco. Glória a Deus! Ei, pastor Jânio, graça e paz, meu querido. Ei, pastor. Boa noite, muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria tê-lo. Desde já eu quero agradecer por você estar conosco, participando dessa live, em nome da Secretaria Regional de Missões. É muito legal poder estar contigo e é um tema desafiador, pastor Jânio. Eu quero que o senhor se apresente àqueles que ainda não o conhecem, que estão vendo esse vídeo agora, ou verão depois, e manda bala aí pra gente aí, as suas apresentações, abençoada a todos aqueles que estão aqui conosco nessa live. Muito bem, pastor. Meu nome é Jânio Gouveia Andrade, nós somos pastores desde o ano de 2015, né, já tem um tempinho. Somos do Amapá, Macapá, e estamos mais ou menos há quase 12 anos aqui em Cuiabá, ficamos 3 anos e meio no Pará, e já estamos aqui estabelecidos com um ministério chamado Printing Arts, Associação Printing Arts, né, onde nós desenvolvemos um trabalho voltado com a área de artes, né, tendo em vista a pregação do evangelho com estratégia. Né? Então, essa é mais ou menos uma apresentação básica, né, a respeito. Maravilha, pastor Jânio. Esse tema ele é bastante desafiador e nós falamos um pouquinho dele conversando essa semana e eu sei que o irmão também tem algo a compartilhar conosco importante. Né? Tem pessoas aqui que talvez já sejam esclarecidas nessa área, mas que agrega valores, tudo aquilo que vai ser falado, importante, porque eu sempre paro para aprender, eu sempre ouço mensagens importantes relacionadas a isso. E é uma coisa que não pode morrer na igreja, e as pessoas não podem entender que missão, ela é uma ferramenta, porque missão não é uma ferramenta, não é um meio, é a integralidade de você pregar o evangelho, em nome de Jesus. Você pode usar dentro dela métodos, você pode usar dentro dela de ferramentas, mas missões nunca foi uma ferramenta da igreja, não. Ela é fundamental, importante, pastor Jânio. Fala um pouquinho conosco acerca dele. Sim, exatamente, pastor. Tem uma frase que eu escutei há um tempo atrás, no Instituto Bíblico aqui de Cuiabá, que falava o seguinte: se a igreja não é missionária, logo ela deixará de ser igreja. Ou seja, isso tem a ver com a identidade da igreja, o coração da igreja. Né? Se a igreja não entende quem ela é primeiro, ela jamais vai entender o que é missões. Né? Então, a gente tem percebido que tem havido uma crise de identidade na igreja. Ela não sabe mais qual é o seu papel dentro dessa organização, dentro das 4 paredes, o que ela é de fato, para que ela foi chamada. E aí determinou-se esse dualismo. Não, isso aqui, a missão é para determinada pessoa, para alguém ali, para alguém que foi vocacionado, mas eu não tenho nada a ver. Eu só faço enviar, eu só faço contribuir. Isso aí são mitos, né, que foram criados há muitas décadas. E a gente tem que quebrar esses mitos. Né? E aí depois eu vou dizer por quê. Sim. Agora, pastor Jânio, o senhor tocou num ponto interessante aí, e a galera que está aqui conosco pode fazer perguntas para a gente, né? E a gente vai tentar de uma maneira prática responder a vocês, porque também é tudo muito rápido, mas eu quero que vocês participem. Tem uma galera entrando, se você conhecer alguém que quiser saudar aí também, Jânio, fique à vontade, viu, pastor? Agora, alguns dizem, olha essa frase, alguns pregadores, alguns dizem
que a grande comissão passou a ser a grande omissão da igreja. É complicado isso daí, mas nos faz refletir. A grande comissão passou a ser a grande omissão da igreja, de uma maneira institucional. E como a gente pode abordar isso daí? Sim, eu quero saudar aqui já a Giovana, né, que está aí. Um abraço para você, Giovana, que a gente conhece agora, né? E isso, eu concordo com essa frase, porque, de certa forma, a igreja tem se escondido, na verdade, atrás das quatro paredes, né? E talvez isso tenha sido uma influência lá dos primórdios do catolicismo, né? Essa ideia dualista de que do sagrado com o profano, eu tenho que, aquela ideia monástica, né? Eu tenho que me isolar para viver uma vida de santidade, o mundo é mau, eu tenho que ser, eu fui chamado para sair do mundo. Mas não é essa a ideia que Jesus quis dizer. Você sair do sistema mundano, mas você foi chamado, esse é o sentido da palavra igreja, né? Ser igreja é isso. Chamados, né, para fora. Vai para fora da onde? Do pecado, para fora dessas atividades do sistema corrompido. Mas para você voltar para este mundo para levar essa mensagem transformadora. Ser esse agente transformador. E a igreja não tem dado essa mão está numa mão única, né? Só sai do mundo, mas não volta para levar a mensagem de esperança. Né? Então, tem havido essa grande dificuldade, esse grande problema da igreja entender isso. E aí, sobrecarrega uns e outros ficam só, como se diz, esquentando o banco, né? Exatamente. E olha, pastor Jânio, o senhor tocou num assunto importante aí, e é bom para a gente salientar muito isso, é fundamental, que as pessoas confundiram muito o ser santo, o ser separado, e afastou-se as pessoas como se fosse os cristãos se tornassem monges, ficassem distante do mundo que vive e não contagiasse as pessoas com a verdade do evangelho, com o poder da palavra. É por isso que o termo secularização, ele foi de uma maneira que o tempo foi passando, ele foi sendo deturpado. Mas a ideia antiga de secularização não é a ideia de que o evangelho se deixou ser tomado por aquilo que é secular, mas é o evangelho no meio secular, os cristãos, os crentes, os discípulos chamados no meio secular para fazer essa diferença, ser o sal fora do saleiro. Exatamente, ser sal e luz, né, que a Bíblia fala. Como é que o sal vai dar sabor, vai conservar, vai restaurar o sabor se ele não está, se ele continuar dentro do saleiro? E a luz, como é que ela pode ser clara, né, trazer essa clareza, trazer luz se ela está dentro da própria luz? Ela tem que ir às trevas para trazer essa luz, para clarear, né? E a igreja não tem entendido ou tem deixado de entender isso, porque ela legou essa missão, essa comissão, que é, no meu entendimento, é um dever da igreja, legou para alguns. Ela entende, é por isso que nós temos que quebrar esse mito de que, não, eu faço missões contribuindo, eu faço missões enviando, eu faço missões indo. Eu não posso ir, eu posso contribuir, eu tenho dinheiro, eu tenho cash, eu mando aquele rapaz, ele faz por mim. Mas não é isso que se vê, né? Jesus não pegou e simplesmente mandou os discípulos, ele foi com eles, mostrou, foi com eles, teve 3 anos e meio ensinando esses homens. E ele ia de cidade em cidade, diz a Bíblia, né? O Evangelho fala sobre isso, ensinando as pessoas, a multidão. E a igreja parece que estacionou. A igreja, ela se enche de teologia, né, de conhecimento, os membros, e aí eles deixam de aplicar isso, esse conhecimento, levar essa mensagem que Paulo até dizia, né, eu esmurro meu corpo a ser desqualificado. E a igreja tem perdido essa identidade. Eu vejo como se fosse uma crise de identidade da igreja, nesse sentido, né? Muito bem. Pastor Jânio, por meio da Secretaria Regional de Missões, nós temos buscado, e a ideia do nosso secretário e da nossa igreja é despertar isso nas pessoas. É que elas tenham um entendimento cada vez mais de que a missões, ela é importante. E nós não podemos perder tempo em
gerenciar a manutenção simplesmente da edificação do corpo e nós nos esquecermos de avançar, de cumprir o indo, de cumprir o ide do Senhor, de ganhar as almas, de compartilhar aquela graça maravilhosa que nós recebemos. Nós não podemos ficar em si mesmados e nós não acudirmos a outros que necessitam. Então o Evangelho tem essa partilha. E a igreja, quando a gente vê simplesmente esse lado, olha, ou você vai fazendo isso, ou você vai fazendo aquilo, ou fazendo isso outro, ela começa a setorizar, ela começa a se prender no grupinho que é responsável por isso, faz isso, o grupinho que é responsável por isso, faz aquilo, e fica rotulando isso, e ela se esquece de viver a integralidade missional. E isso tem que ser resgatado. E é isso que nós queremos promover essa noite. É esse reino que promove esse comprometimento, jovem, adolescente, adulto. Não é, pastor, isso? O que o senhor pensa acerca disso? Eu concordo com o senhor, pastor, porque, se o senhor tem uma ideia, no final da década de 70 para princípio de 80, houve esse boom missionário, né? Esse foi um período onde surgiram as grandes agências missionárias, e um detalhe que eu observei, que foram enviados muitos missionários para transculturalidade, né? Para outros países, enquanto que o nosso país, enquanto que o Brasil ficou, de certa forma, esquecido. Ou seja, foram muitos missionários para alcançar outras nações. Isso não é mal em si mesmo, mas que esquecem de que, é igual o texto que Jesus fala, ó, Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra, começando pelo seu setor, pelos seus arredores, né? E a igreja esqueceu disso. Ficou muito transculturalizada, né? Vou enviar o missionário X para a África. Falava-se muito em África na época, né? Sim, eu lembro, na década de 80, falava-se muito em África, ir para a África. Você acha que eu lembro? Sim, então eu vejo que é necessário, de fato. Eu via que se pregava mais sobre isso, se falava mais sobre isso. Jovens tinham um ardor por isso. Foi isso que aqueceu meu coração na época, década de 80. Foi um momento mesmo assim que a gente via isso. E isso expressa essa paixão na vida do jovem. Mas hoje não tem nada de errado o jovem querer ser médico, ser professor, ser engenheiro. Mas a questão é que ele esquece de que a igreja não tem incutido na mente de que, além disso, ele tem uma função de pregar esse evangelho nessa profissão que ele quer ter. Ser luz lá. E aí ele comete essa partição, né? Ele se divide, porque não, aqui no trabalho eu sou o fulano, lá na igreja eu sou o ciclano. Então fica essa divisão. Essa mentalidade tem que ser quebrada. E essa questão departamental, setorizada, roubou em algum momento essa paixão, essa aptidão pela pregação do evangelho, pela salvação das almas. E isso precisa ser resgatado. A igreja local, ela tem um diferencial muito grande em missões, tem potencial incutido na igreja local muito grande. Primeiro que o dono da obra está na igreja local também, não só o Espírito Santo, que é o dono da obra, que é o capacitador, que é o que enche, que é o que dá plenitude para falar, para dizer, para entender. É fundamental isso, hein, pastor Jânio? E temos que resgatar isso, levantando essa bandeira sempre, meu querido. E você puxou aí de uma década importantíssima, e que foi de grande aspiração, que foi de grande incentivo para que houvesse, que fez o Brasil um início de um celeiro de missionários, né, enviados, locais, que é importante. Exatamente, e isso precisa ser resgatado. Mas um ponto bem importante que precisa ser percebido pela igreja, que eu percebo, pastor, eu não sei se o senhor tem a mesma visão nesse aspecto, é que se a igreja não entender que ela é um corpo, ela não é denominacional, no sentido de que a minha igreja é essa, a sua igreja é outra, a igreja do fulano é outra, e nós somos diferentes de vocês. Nós somos um corpo. Enquanto a igreja não entender que ela é um corpo, mesmo estando em diferentes localidades, em diferentes espaços, ela não pode promover essa unidade através do evangelho, levar essa transformação
porque se ela mesma está dividida, né? E é uma das coisas que eu sempre relutava, desde a minha conversão, que eu ficava pensando, um texto que sempre mexeu com a minha cabeça é o lá de Atos 4, né? Que a igreja da multidão dos que creram era um só coração. E aí a gente fica, caramba, né? Hoje a gente, o irmão olha, a pessoa olha pra gente e já olha assim, tipo, cara, você usa uma tatuagem, você usa isso, você o cabelo, você amarra o cabelo, você faz isso, faz aquilo. Ou seja, existe essa mentalidade equivocada, que precisa ser mudada, é uma questão da mente, né? Eu acho que precisa ser trabalhada a mentalidade da igreja, né? Eu acho que é um ponto bem importante. Olha aí, ó, Cairós está mandando um abraço, pastor Davi, lá do Belém do Pará. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço, glória a Deus. Aleluia. Mas olha, pastor, esse tema, ele é muito importante. E a gente tem que levar as pessoas a terem esse entendimento que elas precisam se comprometer. E comprometer aqui é doar a vida. Comprometer aqui é entregar-se com o propósito que Deus seja glorificado, independentemente de amarras, independentemente de sistemas, independentemente de corrupção, de pandemia ou fora de pandemia. Esse comprometimento, esse ardor voluntário, esse desejo, a resposta ao chamamento, ao ID, é de suma importância, é fundamental, pastor. Exatamente, exatamente. Uma coisa que precisa ser entendido, que a igreja tem um papel principal, um dos papéis principais da igreja é o de fazer discípulos, né? A questão não é só quando ela vai, à medida que ela vai indo, prega o evangelho, mas ali, ó, indo por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. E também no outro texto vai dizer que você tem que fazer discípulos de todas as nações. Então, um dos grandes problemas, às vezes, que eu percebo, né, que eu acho que é um dos pontos graves, é que a igreja não se compromete porque ela não quer ter trabalho de cuidar de alguém, né? Porque dá trabalho você criar crianças, porque na verdade são crianças na fé que estão vindo, são filhos na fé. Então, você criar um filho dá trabalho. Né? São bebês que precisam ser alimentados, você tem que ter cuidados com ele, você tem que ter cuidado como fala, você está formando a mentalidade dele. Então a igreja não quer ter trabalho. Né? Se eu ter uma ideia, uma certa feita eu vi de uma igreja que eu trabalhei há um tempo atrás, que alguém falou assim, eu vi claramente, né? A pessoa falou em voz um tanto baixa, mas deu para ouvir. Eu digo, estava chegando novas pessoas na igreja, algumas pessoas estavam visitando, e eu ouvi alguém dizendo assim, não sei para quê, nova gente aqui, tá tão bom só a gente. Ou seja, o entendimento da pessoa é que a igreja é um clube, porque tá fechado ali, o grupo, né? Então tem que mudar aquele quadradinho, aquela estufa, né? Igual sim. Salgado em padaria, igual salgado em mercearia. Tá bom, só nós aqui, por favor, não entra mais ninguém, não queremos mais ninguém. Pastor, não tenha trabalho, né? Ou uma hora uma proposta, nós bancamos você, nós ajudamos você, não precisa mais ninguém entrar aqui não. Tá bom assim, por que ter problema? Ir atrás de jovem viciado, porque ir atrás de prostituta que precisa do amor de Deus, porque ir atrás de alcoólatras, de drogados, porque evangelizar gente difícil, porque gente que está com problema de casamento tem que cuidar, porque igual o senhor falou, dá trabalho, mas é o trabalho que traz o significado da igreja, é o trabalho que traz o significado da missão, senão ela serve para ser simplesmente um corporativismo, ela serve para ser um clube social. E ela não é chamada para ser um clube social. Ela é chamada para se comprometer com a missão. E a missão tem o dono. E o dono da obra é Deus. E Ele quer executar isso, que entregou o seu melhor, o seu Filho, por todos nós. E nós temos que nos agarrar a essa verdade. Exatamente, exatamente. Um dos personagens históricos que muito me chamou a atenção para ilustrar isso que a gente está falando foi Hudson Taylor. Você já ouviu falar nele, né? Opa, foi um missionário que sim, chamado e foi para a China, né? E uma das coisas que dois detalhes impressionantes no filme, né? Eu não li a história, mas assisti o filme.
foi que as próprias pessoas da igreja que o enviaram, da missão que o enviaram, quando ele começou a se parlamentar como os moradores chineses ali para fazer a distribuição dos textos e tal, para se identificar com eles, foram os primeiros que começaram a debochar, né? A escarnecer dele, dizendo que não ia dar certo, ele estava ficando doido. Ou seja, é o que acontece muitas vezes. Quando você começa a desenvolver um trabalho na igreja, tipo, começar um trabalho para... não tem apoio, muitas vezes, e muitas vezes as pessoas elas começam até mesmo a querer barrar o seu trabalho. O trabalho para desenvolver esse trabalho, para trazer as pessoas, para lidar com essas pessoas, um projeto da igreja. Não há um incentivo, né? Então, esse filme para mim foi um filme que me marcou por esse detalhe, que é o que acontece. Não tem havido esse incentivo, essa identificação. Quando alguém, por exemplo, quer fazer, às vezes ele escala e não vai dar certo, não é por aí, não é você que tem que fazer, é o fulano de tal, ele que foi chamado. Né? E a gente não vê na Bíblia a palavra missão como um dom, mas é um chamado, né? Uma vocação, né? Para a igreja, para o todo, para o povo. Né? Então, isso é um detalhe que eu queria observar. Muito bem. E é uma ordem, é um chamamento. Olha, Cairóis diz aqui, ó, lá do Belém, Deus abençoe. A igreja que não produz discípulo perdeu o seu foco. É isso aí, pastor Jânio? Exatamente. A igreja que não produz discípulo, ela vai produzir o quê? Egoísmo. Vai produzir frutos, não frutos, mas ela vai fazer matar a árvore, né? Ou seja, se ela não está cumprindo o seu chamado, o que ela está fazendo? Ela está só aglomerando para se esquentando o banco e aglomerando grupos na igreja. Né? Vai ser uma igreja de Corinto, né? Onde estavam só os grupos ali, todo mundo com seus dons, e a igreja ali, o que estava criando problema. Porque o papel da igreja não é esse, o papel da igreja é ir pregar o evangelho. Né? Então ela precisa entender essa identidade missionária, que não é para alguém específico, ao fulano. Lógico, eu não estou dizendo que não existam pessoas que de fato, né, querem ir, vão para lugares distantes, mas do nosso redor. E a igreja diz, não, isso aqui não é comigo, é o pastor. Ele foi pago para isso, né? É o pastor que ele só vai trazer para ele cuidar. E aí entra essa questão. Por quê? Porque não entendeu que ele é missionário. Todos somos missionários, né? E é isso que Jesus quis dizer, né? E é um papel importante dentro da igreja local e seu comprometimento com missões, que a nossa ideia aqui é levar as pessoas que estão aqui e que participam conosco, não só, como também termos isso como uma reflexão na nossa vida, porque se teve ideias há um tempo atrás de que discipulado, como o irmão comentou aqui, foi falado, com sabedoria e graça de Deus, era chegar, ganhar aquela pessoa para Jesus, batizá-la, e chegou no ápice do discipulado, no batismo daquela pessoa, e parar por ali. O ápice do discipulado não é esse. Se há que existe um ápice do discipulado, ele é contínuo, ele é constante. Tem que se haver uma consolidação, que é com o tempo, que é com ensinamento, tem erros, tem perdão, tem graça, tem frutificação, tem reinício, tem recomeço, tem transformação, tem salvação, transformação de caráter, tem ganhar almas, produzir vidas, investir em pessoas. E isso nós não podemos perder esse foco de jeito nenhum. Precisamos estar comprometidos. Desde as crianças do berçário da igreja, até os anciãos, cabecinha branca, tem que entender isso. Manda aí, pastor Jânio. Exatamente, né? Uma das coisas, eu estava até ouvindo o pastor Hernandes de Lopes falando, e achei bem interessante o que ele falou, que a missão para a igreja é algo, primeiro, é algo imperativo, né? É algo intransferível, né? Ou seja, ela não pode passar bola para alguém, para fazer o serviço que é dela. Porque, como Jesus disse, né, os trabalhadores são poucos, né? Ou seja, ali a palavra trabalhador... Passar por Estado, a política... Exatamente, mas a palavra trabalhador ali tem um sentido de braçal, de operário mesmo, trabalho bruto. Ou seja, o trabalho da igreja
Mas ninguém quer fazer esse trabalho, que ali no texto está falando sobre trabalhadores para a obra. Esse trabalhador é aquele que põe a mão na massa. Ninguém quer esse trabalho. E aí existe esse problema. Para você ter uma ideia, pastor, se a gente olhar para a história, você vê essa questão da missão como é algo um tanto tardio. Os próprios jesuítas, padres jesuítas, chegaram, assim que eles chegaram ao Brasil, por volta de 1549, eles já começaram a desenvolver o trabalho, né, com os índios ali, esse trabalho deles. E quando chegaram, por exemplo, os huguenotes, que foram os protestantes franceses, né, e aí alguns anos depois, eles foram perseguidos, foram mortos, alguns foram mandados embora, né, expulsos do país. Mas um detalhe interessante, quando foi que começou exatamente o trabalho mais efetivo da igreja após essa chegada dos huguenotes? Foram somente 300 anos depois que a igreja começou a fazer um trabalho mais efetivo missionário. Ou seja, 300 anos, né, entre um vácuo da igreja, ou seja, de omissão da igreja. Pode dizer, mas tinha muitos problemas. Não, é uma questão mesmo de omissão. Então, quanto tempo, né, olha só, os jesuítas foram 300 anos depois só que teve a efetivação, o começo desse trabalho mais preciso, né? Então, a gente fica refletindo um detalhe sobre hoje. A igreja não pode mais perder tempo, né? E aí pode colocar desculpa na questão da pandemia, mas tem a pandemia, tem tudo isso. Esse dia eu estava refletindo com os meninos, e imagine Paulo vivendo o nosso tempo. Será que ele deixaria de usar redes sociais? Né? Será que ele deixaria de usar as lives? Ou ele ia potencializar isso aí? É algo que a igreja precisa contextualizar no momento que ela está vivendo, usar isso como ferramentas para ela expandir o evangelho, né? Alcançar outras fronteiras. A desculpa é, não tem dinheiro, não tem condições, eu não sei falar. Moisés disse que não sabia falar, né? Mas Jesus, tá bom, Deus falou. Você é pesado de língua, né? Mas vai seu irmão aqui com você, mas eu chamo de você vai com ele, você vai fazer, né? Então não existe desculpa, pastor. Então, é algo que a história traz pra gente. Eu fiz questão de trazer para a gente refletir, né, sobre esse período, 300 anos que a igreja ficou sem atuar. Lógico que existem as razões lá, mas e agora? Né? Nós estamos vivendo já no século XXI, a pós-modernidade. E aí, o que a igreja tem feito? Eu tenho percebido que a igreja não tem avançado, pelo contrário, ela tem se escondido, né? Alguma coisa tem acontecido, lógico, a gente tem percebido, né, que tem acontecido. A igreja tem se despertado para alguns detalhes, mas eu creio que esse detalhe da missão ainda precisa ser bem abordado, como a Secretaria de Missões está fazendo, né? Porque é muito... Pode falar, pastor. Não, e dentro desse intertício aí que você falou, nos traz essa reflexão. E nós não podemos estar inertes em relação a isso. Vivemos uma inércia, né, em decorrência a isso. A igreja, ela tem que aturdir, ela tem que avançar, e avançar em obra missional, em avançar com comprometimento, vestir a roupa, não apenas se limitar a programas relacionados à missão, não apenas se limitar à informação acerca da missão, não apenas se limitar a isso, a uma conscientização, mas ir para a praticidade, ela avançar. É necessário refletir? É necessário discutir? Mas se faz uma urgência grande de executar, e ela tem esse chamado, e é a nossa igreja local. E quando eu falo isso, eu falo todos nós temos esse chamado, e temos que de uma maneira ou outra contribuir para com essa missão. Nós jamais podemos nos tornar omissos, nós somos chamados a sermos homens, e no caso das mulheres, ultra circunstanciais, pandemia ou sem, não importa, a missão ela tem que ser realizada. Não é o Estado que vai realizar essa missão, não é o Estado através da escola que vai realizar isso, não é o Estado através da política que vai realizar isso, do Ministério Público que vai realizar isso, né, das comarcas, dos juízes. Não,
não são através dessas pessoas no sentido de responsabilidade transferida à função deles, não, mas é a igreja. A igreja, sim, temos seus representantes no Estado. A igreja, sim, temos seus representantes nas comarcas, na advocacia, temos seus representantes no mundo secular. E não desassociar isso. Não tem como separar a gente. Nós somos cristãos integrais, somos uma personalidade, nós temos o caráter de Cristo, não tem como a gente separar do evangelho que a gente crê e ser uma outra pessoa lá fora. Esse evangelho nos transformou para transformar lá fora, para abdicar de nós mesmos em busca de outro. Então a igreja local, ela tem que se permitir a isso, florescer, jovens, adultos, todos dentro disso daí. Exatamente. Uma das coisas que a igreja precisa entender, se o evangelho, as boas novas, se essa mensagem é tão boa, como diz Paulo, né, e que ele não se envergonhava, porque era o poder de Deus para a transformação. Se essa mensagem foi tão boa na sua vida, a pergunta que eu faço é, por que você não a compartilha com outros? Né? A gente costuma compartilhar promoções. Eu, por exemplo, gosto de livros, então quando eu vejo promoção de livros, eu já compartilho com o outro. Tá aqui, livros, ó, tá barato. Mas quando se trata de evangelho, tem havido um profundo egoísmo, porque você guarda para si, sabendo que outros estão mortos, precisando ouvir essa mensagem que revive, que traz vida. E você está sendo omisso e você vai ser cobrado por isso. A igreja vai ser cobrada por isso, porque ela tem a mensagem que pode trazer vida e ela não leva essa mensagem. Ela guarda para si. Né? Então, se a mensagem é tão boa, por que a igreja não a leva à frente, efetivamente? Né? Ela guarda para si. É uma questão que ela precisa pensar e responder. Muito bem. Agora, uma historinha legal, pastor Jânio, o pessoal está aqui, que é contada já. Ela é bem antiga, né? Não sou eu que inventei essa história, que ela fala um pouco sobre acho que é o Breakfast do americano, né? O café da manhã do americano. E o café da manhã do americano é com breakfast, isso. É com ovos e bacon, geralmente. Ovos e bacon. E para a gente fazer esse cisma, esse divórcio entre compromisso e comprometimento, me remete a isso. Eu quero lembrar a galera que está aqui nos acompanhando, porque para que haja esse breakfast do americano, é necessário o ovo que a galinha bota e o bacon, né? Que é do porco. Só que o bacon, para estar na mesa do americano, precisou que o porco morresse. Os ovos, para estar à mesa do americano, não precisou que a galinha morresse, só que ela botasse. Então, compromisso e comprometimento é mais ou menos essa história aí. Olha só, compromisso é botar o ovo. Olha aí, é o que a galinha fez. Mas comprometimento é o que o porco fez no Breakfast do americano. Teve que tirar de si, teve que dar a vida. E esse comprometimento nos fala sobre entregarmos a vida. Aleluia! Aleluia! Evangelismo, diz nosso irmão aqui, tem que ser um estilo de vida. É isso aí, pastor Jânio. Vai pra cima aí, pastor Jânio. É verdade. Essa é a identidade do cristão, né? Ou seja, por exemplo, lá no Novo Testamento, em Atos, né, tá lá, a primeira vez que os cristãos foram chamados, né, foram chamados cristãos, os seguidores de Jesus, né, foram chamados cristãos. O que é cristão? Pequenos cristos, né? Eles estavam tão identificados com Cristo que eles foram chamados de pequenos cristos. Né? E a gente está tão identificado com o caráter de Cristo, em todos esses aspectos, para a gente ser chamado de cristão, a gente é digno de ser chamado de cristão ou não? É uma das questões que a gente precisa pensar também. Então eu preciso, se eu digo amar tanto a Jesus, eu quero seguir os passos, esse é o nosso alvo, ser conformes à imagem do Filho, né? A imagem de Cristo. Jesus nos deu exemplo de como fazer. Ele não fazia distinção se a pessoa era de classe alta, classe baixa. Ele não estava preocupado com o que iam pensar dele, os poderosos. E muitas vezes a igreja não se compromete porque ela tem medo de se comprometer por causa do que vão pensar. Tem pessoas, por exemplo, que não se
eu vou pregar para essa prostituta? Eu não. Alguém pode me ver, vai pensar que eu estou dando em cima dela. Só se essa for a tua intenção. Mas Jesus não se importava. Né? Ele quebrou paradigmas porque ele sabia, ele levou a mensagem de esperança para aquela pessoa. Né? Tanto que ela se tornou uma seguidora dele. Então a gente precisa refletir sobre isso. A igreja não se compromete porque ela está muitas vezes comprometida com o que pensam, mais comprometida com o sistema desse mundo, com o seu próprio prazer, né? Com o seu comodismo. Está muito, muito bom aqui, o ar-condicionado está tão bom na igreja, para que sair no sol quente Cuiabá, né? Sobretudo agora, né? Então melhor ficar aqui dentro, né? Vamos continuar aqui, tá beleza. Deus vai mandar, não é assim? Tem os predestinados, tal. Então Deus vai mandar os que forem predestinados. Se alguns que creem assim, né? Deus vai mandar. Ou seja, mas a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Né? E como Isaías diz, como que eles ouvirão se não há quem pregue? Então a igreja precisa ir. Precisa pregar, precisa se levantar, né? Precisa botar as caras. E é muita coisa que tem, uma das coisas que eu falo pro pessoal aqui, eu queria deixar isso para os que estão com a gente aí. Muitas das coisas que estão acontecendo, quando eu digo assim no cenário nacional, eu vejo muito a omissão da igreja, o recuo da igreja. Porque a igreja ela se levanta para, por exemplo, não está errado ela se pôr contra, por exemplo, a questão, ideologia de gênero, mas por que a igreja não vai lá e avança e mostra o evangelho? Né? Tipo assim, está reclamando sobre a questão da educação, porque tem a questão do marxismo e tal. Mas não se vê cristãos se levantando para ir lá, para ser professores que façam a diferença. Mas vão lá e são professores medianos que aceitam, que acabam se submetendo a esse sistema e não saem da caixinha. E visto que eles têm a palavra poderosa, não tem se visto, por exemplo, muitos cristãos ascendendo na carreira política para fazer de fato, mas vai lá, eu quero ser nessa época agora, né? Eu quero ser vereador, porque eu sou cristão, eu vou lá. E a gente vê que passou um tempinho, aquele cara tá envolvido com escândalos financeiros, ou seja, ele não quer fazer diferença alguma, né? E às vezes o simples fato de ele simplesmente estar aqui desenvolvendo um trabalho tipo de sair, de falar com seus amigos, para as pessoas acerca desse evangelho, já está contribuindo, né? Então é bom que a igreja reflita qual o papel que a igreja tem desenvolvido nesses tempos, né? A igreja não tem no período do século XVI, a gente olha ali como que os homens ascenderam grandes cargos, né? Homens cristãos mesmo, né? Grandes homens na música clássica que não se ouvia na música deles falando basicamente, olha, eu sou crente, não sei o quê, eu vou fazer música gospel, mas ali ele estava glorificando a Deus dentro daquela música, né? E é algo que a igreja precisa ver. E aí entra essa questão que a gente tem falado muito sobre a questão desse secular e sagrado. É por isso que a igreja ela não entendeu essa questão do mandato dela, do chamado, mandato cultural, mandato espiritual, né, mandato social. São mandatos que ela precisa cumprir. E aí entra, né, o trabalho missionário dentro dessa área, porque se ela entende que ela é missionária, ela vai desenvolver algo voltado para o aspecto social, né, dentro dessa ideia de missões. Se ela entende seu trabalho no aspecto cultural, ela vai desenvolver algo no aspecto cultural, dentro da sua comunidade, dentro da sua região. E assim também no aspecto espiritual. Então, é preciso entender isso. Se a igreja não entende isso, fica complicado. Ela vai continuar sentadinha, ouvindo pregações, ouvindo sermões, né? Se enchendo de conhecimento e acabar não aplicando a vida prática, né? Fazendo com que a luz brilhe. Essa é a questão, pastor. Olha, tem duas perguntas aqui. A primeira da Kelzinha. Um personagem, um missionário bíblico para você, que você vê na Bíblia, que de grande relevância, que lhe chama atenção. A outra pergunta aqui do Kairos é qual seria a falta que a igreja faria se ela fechasse no bairro? Será que alguém sentiria? Será que os moradores ali em volta sentiriam a ausência daquela igreja? Então são duas perguntas assim interessantes que faz a gente refletir, né? Um exemplo de um missionário para o senhor aí, a responder a nossa irmã aí na Bíblia, de um grande homem de Deus missionário.
Ok. Bom, o grande missionário, eu falo Paulo, né? Paulo, para mim, foi um grande missionário, porque ele não só pregava, mas ele voltava naquele lugar para confirmar os irmãos, ou seja, ele para reforçar a fé daquelas pessoas, ele se preocupava, ele enviava cartas, ele não deixava, não fundava uma igreja e deixava ali. Ele voltava para fortalecer aquela igreja. Então é um exemplo de um grande missionário. Agora, se a igreja faria falta, em algumas ocasiões, em algumas igrejas, eu creio que não faria, sinceramente. Porque ela não está fazendo, ela não está fazendo a diferença, não está salgando, não está sendo luz naquele lugar. Ela está só reunindo as pessoas ali no domingo à noite, ou domingo de manhã, cantando, ou pregando, está ali dentro, e as pessoas do lado não sabem nem o que só sabem que eles cantam aquelas músicas, mas a mensagem que eles pregam não alcança aqueles corações, porque eles não vão lá, não se identificam com a pessoa. Então, em alguns lugares, ou algumas igrejas, eu penso que não fariam falta. Quando eu falo igreja, eu falo no aspecto físico, né, o templo, e eu falo também no orgânico, nos dois aspectos, porque, né, então, em alguns casos, não faria falta. Amém. Aleluia. Agora, pastor Jânio, para as pessoas se conscientizarem, um conselho importante, fundamental, que o irmão daria, sim, que o pastor daria a todos que estão vendo, ouvindo essa live. Legal vocês estarem aí com a gente, povo abençoado, povo de Deus. Olha só, um conselho que o senhor daria para que a igreja local que essa pessoa faz parte se comprometesse mais com missões. Qual que é a primeira dica, sugestão que o senhor daria a isso? Para essa pessoa que está aí nos ouvindo, ela fala, tudo bem, vocês levantaram a problemática, levantaram a situação, mas eu quero me envolver mais em relação a isso. O que você me indica? O que você sugestiona? Qual que é o primeiro passo que eu devo dar? Um caminho, mostrar um caminho. Bom, existem alguns meios de você fazer missões, né? De você ser missionário. Né? Você testemunhar do que você, da transformação da tua vida. É você conversar. Existe fazer missões, fazer evangelismo através da amizade. Eu conheço a história de um pastor lá de São Paulo, da IPB, que há alguns anos atrás, logo que eu cheguei em Cuiabá, eu vi ele veio dar uma palestra aqui na igreja presbiteriana aqui, lá em Várzea Grande, e ele falou algo muito interessante. Ele fazia evangelismo através da amizade no prédio dele. Ele convidava as pessoas, os vizinhos dele, por exemplo, alguns lá, faziam um café, um bolo, e fazia um convite para essa pessoa. Olha, eu quero convidar você para tomar um café na minha casa. E lá, ele, de forma muito sutil, de uma forma muito amigável, ele ia introduzir a palavra, introduzir a mensagem. Falava da sua experiência, da sua história, do que Deus fez, e assim ele ia pregando o evangelho. Então, eu diria para essa pessoa que ela comece com a amizade. Ao invés dela tratar de vários temas, eu atualizei no Instagram, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Começa a falar dessa transformação que houve na tua vida. Se de fato você foi transformado, isso vai ser algo que vai fluir de você. Então, o caminho é você testemunhar os seus amigos, começando na sua casa, se você tem parentes que não são cristãos, começa por eles. E Paulo fala que a nossa vida, nós somos cartas lidas. Então, a sua própria vida em si já é uma mensagem. O teu caráter, a tua conduta. As pessoas já vão perceber isso em você. Elas vão perguntar, por que você é assim? Por que você é tão diferente? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Né? E aí você tem a oportunidade de fazer. Né? Não espere que, por exemplo, o teu líder te envie. Não, comece fazendo. Está branquejando, como Jesus disse, né? O campo está branquejando. Basta você começar a desenvolver, a fazer. Tá? Então o caminho é esse, eu vejo por aí. Você começar a testemunhar da tua vida, para os teus amigos. Você conversa com pessoas. Não é possível que você passe 24 horas conversando com alguém. Aproveite o tempo, né? A Bíblia fala de remir o tempo. Nós temos que aproveitar os tempos e as oportunidades de falar. De contagiar, né? De causar na vida de alguém o impacto da glória de Deus, orando para que as portas se abram, orando para que Deus, de uma maneira tão poderosa e grandiosa, dê a essa pessoa a oportunidade, e testemunhando, como você falou, é fundamental. Estar comprometido com isso, não se achar
que isso não é responsabilidade sua e transferir para o pastor, transferir para aquela figura que tem uma posição na igreja, transferir para aquele irmão que é mais ancião da igreja, que é sobre ele que está a responsabilidade. Nós jovens não temos essa responsabilidade, nós crianças não temos essa responsabilidade. Não, temos sim. Temos sim. E criar programas que são importantes, eles não são todos na igreja, mas a igreja local, programas com propósito, e que esse propósito seja ganhar vidas. Né? Se for a noite do picolé, para ganhar vidas, que tenha a noite do picolé, mas que não seja a noite do picolé só para gerenciar, só para fazer a manutenção nos próprios da igreja, no local, para dizer, aqui tem algo para você não precisar ir para outro lugar. Não, mas com propósito. A música na igreja com propósito de ganhar almas. A pregação da igreja com propósito de ganhar almas. Então, isso é fundamental para a glória de Deus. Pastor Jânio, a nossa live está quase indo embora. Passa tão rápido. E essa galera, gente boa. Eu queria que o senhor deixasse considerações em relação a esse tema. E depois eu quero fazer um ping-pong com o senhor, rapidinho. Ping-pong, eu pergunto e o senhor logo responde. É coisa fácil e legal. Surpresa, coisa boa. Vamos lá. Ótimo. Vou mandar um abraço pro pessoal também logo aí, né? Israel, Raquel, minha esposa Nilce está aí, né? Meu filho Ian, né? Tá aí a Claudilene, que é a esposa do meu cunhado lá de Macapá, né? E tem muita gente aí, gente boa. Tá, minhas considerações finais a respeito dessa questão é que nós devemos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, né? Para que algo frutifique, a gente tem que continuar semeando e fertilizando a terra, para que isso venha frutificar. Talvez a gente não vá colher agora essa nova levada de pessoas comprometidas, mas nós estamos lançando semente, nós não devemos cansar, né? Continuar semeando, e aqueles que têm esse desejo, eu quero ir para missões, eu quero fazer uma escola missionária, se tiver oportunidade, tudo bem, mas você tem algo de mais importante para te ajudar, que é o próprio Espírito de Deus que habita em você, né? E você tem as escrituras que se você tem que se alimentar dela, conhecê-la para poder aplicá-la. Então essa é a minha palavra, né? Deixar essa palavra. Você não precisa ir para uma junta de missões para ser um missionário. Você já é, por excelência. Então você tem que assumir o seu papel. Tá? Essa é a minha palavra final. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pedi para a nossa irmã Gabriela colocar o perfil aqui da Secretaria Regional de Missões, para que as pessoas que estão aqui comecem a seguir esse perfil abençoado da Secretaria, que tem muitos projetos, e semanalmente temos aqui muitos temas importantes, interessantes, todas as noites, de segunda a segunda, às 8h30, horário de Manaus, e às 21h30 de Brasília. Pastor Jânio, suas considerações são importantíssimas. Olha aí, gostaria de vê-los aqui no seminário em Macapá. Um convite a todos, olha aí. Pode ser, ué. Claudinei Cavalcante Vaz, olha aí. Nós vamos sim, vamos para cima. Aleluia, aleluia. Vamos aprender em Macapá e vamos levar aquilo que temos aprendido. É só chamar aí que a gente vai. Em nome de Jesus. Pastor Jânio, desde já agradeço ao senhor, Nilce, sua esposa, que liberou o senhor para essa live. Aleluia! Nós precisamos chegar pelo menos a 1K. 1K, acho que é 1.000, né? Seguidores, é isso? Aleluia! Isso, vamos isso. lá, 1.000 seguidores e 1.000 inscritos, isso. É isso aí, é maravilha. Pastor Jânio, vamos pro ping-pong rapidinho, que depois eu quero que o senhor faça uma oração por todos nós aí. Beleza. Vamos lá. Beleza. Aleluia! Graças a Deus. Aleluia! Macapá. Bem. Cidade do coração. Muito bem. Jesus. Centro de tudo. Missões. Coração da igreja. Pessoas. Importantíssimas. Muito bem. Aleluia. Por que pessoas são importantes? Porque elas são o depositário da graça de Deus, né?
Elas são um recipiente do amor de Deus. São o terreno onde a semente do evangelho vai ser lançada e vai brotar. Então, por isso elas são importantes. Amor. Fundamento. Filho. Semente. Esposa. Paixão. Nilce. Ajudadora. Política. Tema importante. Covid-19. Uma reflexão para a igreja. A galera que está aqui no Instagram, e faltam 5 para dar um K aqui de seguidores nessa página. São o quê? É isso aí, pessoal. Aqui? Pode se inscrever aí, galera. Essas pessoas são o quê? O que representam essas pessoas que estão nos acompanhando? São sedentas, pessoas sedentas por aprender. Muito bem. Pastor Jânio, Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome da Secretaria Regional de Missões, de todos os missionários da terceira região eclesiástica, da Igreja Metodista Wesleyana da terceira região. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e pela sua disposição. O senhor pode fazer uma oração por todos esses daqui, que cada dia mais estão sendo despertados para realizar a obra de Deus. Para estarmos aqui, existe toda uma equipe de trabalho, estamos representando muita gente, não estamos falando de qualquer maneira, de uma maneira irresponsável. Tem muita gente que está conosco aqui, muitas coisas acontecem conosco, e na verdade são fruto de oração de muita gente que estão nos bastidores por todos nós. Amém. Vamos também orar por essas pessoas agora, em nome de Jesus, Com certeza. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês também, pastor. Vamos orar então? Deus, nós te louvamos pela oportunidade, Pai, de lançar essa semente, trazendo comprometimento, compromisso e uma reavaliação acerca do entendimento sobre missões. Abençoa cada um, Senhor, que esteve assistindo essa live. Abençoe a Secretaria de Missões, a regional. Senhor, a Igreja Metodista, a vida do pastor Jefferson. Cada pessoa envolvida neste evento, envolvida, Senhor Jesus, neste setor da igreja importantíssimo. Que o Senhor as capacite, que o Senhor revigore as forças e que elas consigam, Senhor, alcançar os seus objetivos. Obrigado, abençoa a vida do pastor Jefferson, a família, seu ministério, que ele possa, Senhor, expandir as fronteiras, e as sementes sejam lançadas e possa ver os frutos do seu trabalho. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem propiciado e ofertado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jânio, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Galera, de coração, coraçãozinho para vocês. Obrigado, que um sabadão desse à noite você está com a gente aqui. Para nós foi muito bom, muito gostoso, uma galera muito abençoada. Macapá, Pará, São Paulo, Cuiabá. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, em nome de Jesus. Pastor Jânio, obrigado de todo o coração, meu querido. Um abraço, meu pastor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Deus abençoe a todos. Amém. Faremos outros, se Deus assim permitir. Fique com Deus. Valeu, galera. Deus abençoe. Não deixe de seguir a Secretaria Regional de Missões. Fique com Deus. Aleluia.